Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Vamos ao que está escrito. Livro de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção. O que nós entendemos ali? Veja bem. Você já ouviu falar sobre o reino de Deus e o reino dos céus? Bispo, é a mesma coisa o reino de Deus e o reino dos céus? Não. Há uma pequena diferença entre os dois reinos. É que o reino dos céus é no céu e o reino de Deus é aqui na terra. E aonde é que se manifesta o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não é carne nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não está ligado às coisas materiais. O reino de Deus, ele encontra-se no interior de cada pessoa. O próprio Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas é da onde? É no coração da pessoa. É onde ele quer reinar. Na oração do Pai Nosso, o que ele disse? Venha sobre nós o teu reino. E isso não é oração do céu, isso é oração da onde? É oração daqui da terra, é a oração que nós temos que fazer aqui na terra, para que o reino dos céus, aliás, para que o reino de Deus esteja dentro da gente. Entenda, qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano está exatamente na ausência do reino de Deus no coração delas. É por isso o vazio, é por isso a depressão, a ausência do reino de Deus no coração de uma pessoa. Isso tem trazido vazio, tem trazido depressão, tem trazido frustração, tem trazido aquela fome insaciável pelos prazeres, pelas coisas dessa vida. A pessoa não se sacia, ela vai correndo atrás das coisas e não se sacia. Por quê? Porque o reino de Deus não está dentro dele. Eu já venho falando isso há muito tempo, e agora é uma frase que tem aparecido muito. Como é que Deus fez o mundo? Como é que Deus fez os peixes? Ele ordenou ao mar para que o mar desse peixes. Ele ordenou que produzam os peixes, as grandes baleias. Ele ordenou ao mar que produzisse os peixes. Como é que ele fez as plantas? Ele ordenou a terra para que a terra produzisse o quê? Plantas. Aí eu pergunto: o peixe pode viver sem água? Por quê? Porque a água é que produziu ele. Dá para uma planta sobreviver sem terra, hein? Por quê? Porque foi a terra que produziu a planta. E o homem, como é que foi feito? Deus disse: façamos. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, assim como os peixes, o mar, a água é que gerou o peixe, a terra gerou as plantas, o próprio Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, o homem sem Deus é como o peixe fora da água. Aí eu pergunto: o peixe fora da água vive? Não tem como, não há vida para o peixe fora da água. Não há vida para a planta fora da terra. Não tem como. A planta não desenvolve do nada, ela depende da terra, ela foi criada a partir da terra.
Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus não vive. O homem sem Deus não tem vida em si mesmo. A vida do homem tem uma fonte. A fonte da vida do homem é o próprio Deus. Entenda, o próprio Deus fez o homem para ele. Ele criou o homem para ele. Assim como os peixes foram criados para a água, ele criou o homem para ele, para ele. Você nunca vai ver uma planta voando, você nunca vai ver uma planta assim do nada, no espaço, cresceu, está ali voando, não é não. Você está entendendo? O lugar da planta é onde? É na terra. E o lugar do homem é onde? É com Deus, é com Deus. Então, o homem necessita do reino de Deus. Quando ele encontra esse reino, presta atenção, quando ele encontra o reino de Deus, ele tem paz. Quando encontra o reino de Deus, ele se completa. Ei, você vai se completar quando você encontrar o reino de Deus. Para quem já encontrou, sabe o que eu estou falando. A vida se completa, as coisas começam a fazer sentido, a vida passa a ter cor. Mas aí eu pergunto, isso quer dizer que a pessoa não vai ter problema? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aliás, é o que nós acabamos de ler. Se tem uma coisa que você precisa entender, é que a terra, o mundo, ele jaze no maligno. E porque o mundo jaze no maligno, nós teremos sempre problemas. Como é que nós vamos alcançar o reino dos céus? Primeiro alcançando o reino de Deus. Eu primeiro preciso alcançar o reino de Deus para depois alcançar o reino dos céus. Eu não poderei chegar no céu se primeiro o reino de Deus não se revelar para mim aqui na terra. Porque é o reino de Deus que vai me sustentar. Senão eu não vou prevalecer. Olha a guerra. Olha a guerra. Entenda isso aqui, ó. Entenda isso aqui. No versículo 10, o que diz? Olha o que fala aqui no versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, você vai padecer, você vai passar por lutas, mas se você tiver o reino de Deus dentro de você, por fora o bicho está pegando, dentro de você você tem paz, você tem paz. Honestamente, quando os problemas vêm até a você e acabam derrubando o seu interior, comece a analisar se o reino de Deus está em você. Pare e pense, veja se o reino de Deus está em você. Veja se você está sem rei. Deus é seu rei mesmo, porque Ele te completa e te sustenta. Olha aqui, ó. Não temas as coisas que hás de padecer. Ele já está falando, você vai padecer coisas, você vai passar por situações, mas não temas. Quando as situações se levantarem contra você, não temas. E essa voz, você ouve dentro de você. Ei, não tema, eu estou aqui. Reino de Deus, ei, eu estou aqui, não temas, eu estou aqui. Eu estou com você. Você não está sozinho não, eu estou com você. Essa voz faz de você um gigante. É essa voz aí, ó, eu estou contigo, que fez com que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles marchassem sem medo, em direção à fornalha. Eu estou aqui, está aqui, ó, não temas as coisas que hás de padecer. Então Jesus nunca escondeu de ninguém que você vai ter lutas. Ele nunca escondeu de ninguém que você vai ter luta, que vai ter tribulação, que vai ter perseguição. Não, Ele nunca escondeu isso de ninguém. Nós estamos no mundo, e o mundo jaze no maligno. E nós temos uma missão, gente. Qual é a nossa missão? Manifestar Jesus em meio às trevas. Essa é a missão. Senão, não tem lógica porque você está vivo. Era para se converter e morrer logo, sim ou não? Por que Ele nos conserva aqui na terra? Não era para Ele nos levar logo? Não era para a gente subir? Por que a gente não foi? É para manifestar a luz dele, aqueles que ainda estão em trevas. Olha a necessidade do seu testemunho. Se o reino está em você, você testemunha esse reino, você fala desse reino, você mostra esse reino através do seu caráter, através da sua vida, você mostra esse reino. Amém? E olha, e esse reino não é mostrado, presta atenção, esse reino não é mostrado com posses, com bens, não. Ele é mostrado com caráter, com a nossa maneira de ser. É isso que faz toda a diferença, sabe? Enquanto todo mundo odeia, enquanto todo mundo está cuspindo, você chega aí e perdoa. Um maníaco matou muitas mulheres, no dia do julgamento, aí
Todas as famílias foram lá e cada um podia falar para ele tudo o que quisesse. Ele tinha que estar ali ouvindo. E ele, sendo um psicopata, estava lá ouvindo todo mundo. E ele debochando todo mundo, não estava nem aí. Seu isso, seu aquilo, seu aquilo. E aí apareceu um senhorzinho, olhou para ele e falou assim: olha, você me colocou numa situação difícil. Você matou a minha filhinha. Eu podia te odiar, eu podia te amaldiçoar, eu podia fazer tudo o que essas pessoas estão fazendo. Mas eu quero dizer para você, eu te perdoo. Quando ele disse eu te perdoo, o maníaco, o psicopata, começou a chorar. Olha a luz entrando nas trevas. É para isso que Jesus nos chamou. Fazer a diferença. Olha a luz penetrando aonde não havia chance de entrar. Uma única palavra. Enquanto todo mundo te odeia, eu não. Eu quero dizer para você, eu te perdoo. E ele cai e se derrama em choro. Entende por que Jesus te chamou? Entende como age a pessoa que tem o reino de Deus dentro dela? Entende isso? Reino de Deus. Não existe reino dos seus. Se primeiro o reino de Deus não estiver em você. O reino de Deus é a luz para esse mundo. Ele é o sal da terra. A terra está toda corrompida, sem sabor, insípida. Nós somos o sabor dessa terra. O mundo está em treva. Nós somos a luz para esse mundo. Mas você só será luz se o reino de Deus estiver em você. Amém? Olha o que está escrito aqui, ó. A segunda coisa, presta atenção nesses detalhes. Primeiro, ele deixa bem claro aqui: nada tema das coisas que has de padecer. Você vai padecer coisas, hein? Você vai padecer coisas, mas não tema não. E ele diz aqui: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa prisão, ela pode simbolizar, significar literalmente prisão, mas também pode significar privações. Olha, qual é a intenção dessa prisão? Por que dessa prisão? Para quê? Por que o diabo aprisiona? Ele falou: vai lançar para que sejais tentados. Anote isso. Prisão para ser tentado. Que prisão é essa? Se você não comete nenhum crime, você não vai parar na prisão. Claro, pode até parar na prisão injustamente, tudo bem. Mas que prisão é essa? É privações. Prisão quer dizer privações. Ele te priva de alguma coisa, tira alguma coisa, priva você de alguma coisa. Para quê? Para tentar. Como é que é isso na prática, bispo? Presta atenção, porque isso vai acontecer ou já está acontecendo com você. O que ele faz? Ele fecha todas as portas. Todas as portas. Ele fecha o cerco para você. Prisão. Ele fecha o cerco para você. Fechou o cerco. E agora? Não tem mais saída. Aí agora ele vem com o quê? Com a tentação. É para ser tentados. Ele vem agora com a tentação. Para ver se você cai. Para ver se você desiste da sua fé. E sabe o que a Bíblia fala? Isso você precisa saber. Por causa dessa tentação, tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sabe o que Deus está falando? Bispo, mas a minha tribulação já passou de 10 dias. Esses 10 dias não quer dizer 10 dias literalmente, não. 10 dias quer dizer, é um tempo determinado, não é para sempre. Já tem dias contados, aguenta firme. Está dizendo aqui, ser fiel até a morte. Ainda que você tenha que morrer, ser fiel, não abra mão da sua fidelidade. Continue, não importa o que ele tire de você, porque o que te espera é grande. Dá-te, mas bispo, o que eu vou ganhar? Ele fala aqui, dar-te-ei a coroa da vida, reino dos céus. Dar-te-ei a coroa da vida. Não é só vida que você vai ter, mas você vai ter o que, gente? A coroa da vida. Eu não sei se você consegue entender a grandeza dessa promessa. Bispo, que coroa é essa? Cujo preço eu vou ter que pagar a própria vida, passar por provações, tribulações, dificuldades, vou ter que guardar. Que coroa é essa? A gente não tem ideia que coroa é essa. Eu só sei que não tem nada que possa se comparar. Por mais que você imagine que coroa é essa, meu Deus, que é isso que ele prometeu? Eu não consigo te explicar.
Eu não consigo te explicar. Eu só sei de uma coisa: vale a pena passar por tudo isso e não se deixar levar. Entende isso? Eu estou pregando para alguém que está passando privações. As portas fecharam para você e agora ele está martelando. Ele só está te mostrando uma única saída. Para você, parece que só tem uma única saída, bispo. Eu só tenho esse jeito. Não é só esse jeito. Confia. Ele falou que essa tribulação vai durar 10 dias, ou seja, ele tem um tempo determinado. Uma hora tudo isso vai fazer o quê? Vai acabar. Se preocupe com uma coisa. O que é, bispo? Ser fiel até a morte. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fidelidade. Você vive para Deus, honra a Deus. Continue honrando-o com a sua vida. Continue honrando-o com a sua vida. Seja fiel, não importa o que se levante, não importa o que fale. Seja fiel, não importa o que esteja passando. Seja fiel, se for possível, morra, mas morra salvo. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.